Glória a Deus. Cumprimento a todos amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor, os amigos e colegas, com a boa noite de salvação. Quero aqui estar trazendo uma passagem da Palavra de Deus que se encontra registrado no livro de João, no capítulo 10, a partir do versículo 1. O título da leitura: Jesus, o bom pastor. Versículo 1 do capítulo 10 diz assim a palavra de Deus: Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônios, e está fora de si, porque o ouves. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniados. Pode
porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Aqui nós podemos observarmos a palavra de Deus que Jesus Cristo, ele como Filho de Deus, ele veio em espírito, se fez carne, habitou entre nós e como um bom pastor que ele é, ele sofreu as afrontas e as humilhações por nossa causa, para nos resgatar e nos redimir de todos os nossos pecados. Nós podemos observarmos a palavra de Deus, e Jesus Cristo aqui dizendo que, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então o pastor, ele não sobe por outra parte, mas ele entra pela porta, porque aqui está registrado, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então Jesus, como bom pastor, ele não subiu por cima, ele não entrou pelas laterais, ele entrou pela porta, porque ele é o bom pastor. Aqui o número 3, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e a chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. Então Jesus, nós conhecemos a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo de Deus nos chama, nós sabemos discernir a voz do Espírito Santo de Deus, que agora faz o papel de Jesus Cristo, que é o Consolador da verdade. O número 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então nós conhecemos a voz de Jesus Cristo e nós seguimos as pisadas do Mestre, porque conhecemos a sua voz. Mas se for uma voz estranha, as ovelhas não o seguirão. Número 5 diz assim. Número 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Aqueles homens que se encontravam ali naquela localidade, ouvindo a ministração da palavra, eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer com esta passagem aqui. Jesus estava querendo traduzir para eles que ele, como bom pastor, as ovelhas conheciam a sua voz e de modo nenhum conheceria a voz de estranho e jamais ia seguir um estranho, mas sim o bom pastor, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. Número 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus confirmando que ele é o bom pastor e que ele é a porta das ovelhas, que é a entrada do homem e da mulher para entrar nos céus de glória. Tem que passar por Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui, ele relata que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não tem como o homem chegar a Deus se não entrar pelo caminho da obediência à palavra de Deus. Número 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Então aqueles que foram antes de Jesus Cristo, eles eram ladrões e salteadores. Então as ovelhas não ouviram a sua voz, porque as ovelhas que conhecem a voz do bom pastor, ela não segue estranho, mas sim ele conhece a voz do pastor. Número 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, Jesus Cristo dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, dentro das Escrituras Sagradas, Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, nós, as varas, temos que frutificarmos. Então, para nós frutificarmos, nós temos que nos alimentar da palavra. E Jesus é a porta. Se nós entrarmos por ele, nós nos salvaremos. Nós entraremos, sairemos e acharemos pastagem, ou seja, nos alimentaremos da palavra de Deus. O número 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele veio como o Salvador. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, se você quer ter vida, quer ter paz, alegria, então aceite a palavra de Deus no seu coração, porque o Senhor, ele veio para que você tenha vida e com abundância. Número 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, Jesus Cristo é o bom pastor. Ele não dá, ele já deu a vida dele na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Número 12. Os mercenários que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Então aquele que não é pastor, que não tem um chamado de Deus, ele vê vir os problemas, as adversidades e foge e deixa as ovelhas para que o lobo as destrua. Mas o bom pastor, ele não foge, ele permanece diante da presença de Deus. O número 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então o mercenário, ele foge porque ele não tem cuidado das ovelhas, ele é apenas mercenário, ele só pensa em granjear coisas para si mesmo e para o seu próprio bem-estar. O número 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, Jesus Cristo, ele nos conhece como suas ovelhas. E Jesus também é conhecido de nós, porque somos interligados através da palavra e pelo Espírito Santo. O número 15. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, assim como Deus conhece o Filho, também eu conheço o Pai. O Filho dizendo, eu conheço o Pai, e das minhas ovelhas, e as minhas vida, eu Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então o Senhor já deu a vida dele por suas ovelhas na cruz do Calvário. Número 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, tem muitas ovelhas que não estão dentro da casa de Deus, mas convém que o Senhor venha, que elas agreguem dentro da casa do Senhor. E assim então haverá um só pastor, um só rebanho e um só pastor, porque Jesus é o pastor, o sumo pastor, pastor dos pastores, o sumo sacerdote. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então, aqui Deus ama o Filho porque ele deu a sua vida, mas ao terceiro dia ele tornou a tomá-la, ressuscitou dos mortos, pegando a chave da morte e da vida. Então, ele a tomou de volta. O número 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Então Jesus aqui confirmando a sua palavra, ele deu a sua vida, mas ele tinha poder para tomá-la de volta, e ele tomou-a de volta. Esse mandamento, e aqui diz assim: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la, tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele recebeu esse mandamento do Pai, para que ele falasse da grandeza do amor de Deus e que ele tem todo o poder e domínio sobre os céus e a terra. O número 19. Tornou, pois, haver divisão entre os judeus, por causa dessas palavras. Então ali aqueles homens, houve dissensão entre eles, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo não penetrava em seus corações, e eles ali ficaram discutindo entre si.
aqui no versículo 20 diz assim: e muitos deles diziam, tem demônios, está fora de si, porque ouves. Então aqui nós podemos observar que aqueles homens que não tinham o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e não tinham conhecimento, não entendiam os mistérios sagrados de Deus, e muitos deles diziam, tem demônios, e está fora de si, porque o ouves. Então eles estavam questionando, por que o povo ouvia, dava ouvido a Jesus Cristo e a sua palavra? E outros diziam assim, e diziam outros, estas palavras não são de endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, muitos daqueles que tinham compreendido a palavra de Deus, eles questionaram, diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos ao cego? Então Jesus Cristo, ele veio trazer liberdade para os que estavam cativos, e como bom pastor, ele nos libertou, nos transformou e nos purificou no teu precioso sangue, e nos dá inteira certeza de salvação e de vida eterna. Neste momento quero estar orando pela vida de todos os amados e queridos irmãos, para que a graça, o poder, a bondade, o amor de Deus possa fluir sobre as vossas vidas e sobre os vossos corações. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda as tuas mãos santas de poder e de glória. Faça com que o resplendor da tua luz, com que a glória do rosto do Senhor se manifeste sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Traga a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a libertação. Abra as portas que estão fechadas de emprego. Toca nas carteiras profissionais, nos currículos. Toca, Senhor, desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, todo mal, toda enfermidade. Toca no útero, no ovário, nas trompas, no seio. Arranca os caroços, os miomas. Elimina as obras das trevas e todos os dardos inflamados do maligno. Papai querido, coloca as tuas mãos ensanguentadas sobre a vida deste homem. Toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Toca nos rins, no pulmão, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, cervical. Toca, Senhor. Arranca o câncer, AIDS, tudo aquilo que atrapalha e impede a vida dos seus filhos. As vidas que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor. As vidas que estão nos manicômios, nos leprosários. As vidas que estão nas UTIs. As vidas que estão nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções, nas casas de recuperações. As vidas, Senhor, no submundo do crime, das drogas, da prostituição. Salva, cura, liberta, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os andarilhos, os alcoólatras, os viciados no tabagismo. Salva, cura, liberta, transforma. Entra com providências divinas em todas as vidas e sobre todos os corações. Confirma as bênçãos, as curas, os milagres, a vitória, através da tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Eu peço ao Senhor, agradeço, engrandeço e exalto, e o glorifico ao teu santo e eterno nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.